Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, a mais um episódio do melhor videocast desse estado, nosso Pará Pode Mais. Obrigada pela tua presença aqui. E hoje a gente está ainda no nosso especial Mulheres, então, como a gente vem te falando desde o começo, a gente está recebendo mulheres de todos os segmentos, com muitas histórias diversas, né? Como é esse universo da mulherada toda aí. Hoje não vai ser diferente, a gente vai receber aqui uma pessoa muito especial, e daqui a pouquinho eu apresento ela para vocês, mas aí eu já queria te fazer aquele pedido basicão de todo início de programa. Te inscreve no canal, ativa as notificações, assim, sempre que a gente botar vídeo novo, tu vai ficar sabendo. Comenta bastante aqui, usa a nossa hashtag JP por Mulheres, e aí a gente vai conversando. Comenta, curte, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Twitter também. A gente está lá como Jornal Pará OFC. E o nosso portal de notícias, que tu já sabe, né? Fica ligadinho lá em tudo que acontece no Brasil, no mundo e aqui na nossa região, que é o jornalpará.com.br. Lembrando que esse conteúdo também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe a tua lá, dá uma moralzinha para a gente também, curte, comenta e compartilha. Vamos então falar da nossa convidada hoje? Hoje a gente vai trazer uma publicitária jovem, de 28 anos, eu pedi autorização e ela já deixou dizer a idade dela, então, tá, gente? Só para antecipar. A gente está falando, então, da Carol, e a Carol é publicitária, Carol Alfaia, ela é publicitária, empreendedora e sócia da Libra Branding. Não sei se eu falei certo, mas eu acho que é isso. Ela atua na gestão e coordenação de projetos de marcas, embalagens de negócio, na busca de garantir a reputação e engajamento de marcas que contribuem positivamente para o mundo. A gente está numa região onde isso é muito importante, né? Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Luciana, pelo convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui hoje e poder compartilhar aí um pouco do que a gente vai aprendendo nessa caminhada, né? Não é? Carol, tu és nova e tu estás num segmento assim que é muito bacana da comunicação, que é a publicidade, né? É um dos pilares aí da comunicação. Conta primeiro como foi que a publicidade te mordeu ali e te fez escolher como uma profissão para a tua vida, né? Como é que nasce essa vontade de ser publicitária? Cara, então, na verdade, eu sempre digo que a publicidade, né, a comunicação em geral, ela sempre foi a minha primeira escolha. Então, ali lá pelo ensino médio, pelo segundo ano, a minha mãe, a minha família queria que eu fosse médica, e aí eu decidi que eu não seria médica, e quando eu decidi que eu não seria médica, eu decidi que eu faria comunicação. Né? E aí, dentro da comunicação, eu acabei escolhendo a publicidade. E eu acho que muito dessa minha escolha, né, lá quando eu estava no ensino médio, era muito por essa amplitude de coisas, né? Então, lá eu vi muitas coisas que eram pautadas, primeiro, lá naquela época, né, matérias de humanas, que eu gostava muito. Então, a gente trabalhava dentro da comunicação muita filosofia, muita sociologia, que era algo que eu me identificava muito. E as N possibilidades de fazer outras coisas. Eu também gostava muito de cinema, gostava muito de televisão, né, de assistir propaganda. Então, ali, né, na minha adolescência, eu assisti muitas propagandas e eu amava tudo isso. Então, tem até uma história engraçada disso, porque eu amava aquele jingle, né, do Sabão Regência, que todo mundo conhece, né? Mas bora lembrar que essa vale a pena. Essa eu sei, eu acho. Sabe? Use sabão regência no tanque e na cozinha. Quem usar sabão regência tem sempre a casa bem limpinha. Menina, esse era um jingle da cozinha da minha avó. Eu sempre digo isso, tu acredita? Então, eu ouvia muito isso quando eu era criança e eu achava maravilhoso, muito legal. E acho que tudo isso vai influenciando, né? Eu estava lendo um pouco sobre e eu vi que muitas das nossas escolhas, né, enquanto profissão, enquanto vida, quando a gente cresce, tem muito a ver na infância, né? A gente faz essas escolhas na infância, né, desses marcos. Então, esse comercial esse spot eu achava sensacional e tudo mais. Cresci, fiz publicidade, né? Escolhi, fiz. E aí teve um caminho da minha trajetória que eu comecei a comunicação,
Gostava do curso, mas estava ali naquele meio período. Ainda fiz 1 ano de cinema. Olha. Então, depois desse 1 ano de cinema, eu falei, não, eu quero voltar para a publicidade, eu quero... Mesmo foi o meu direcionamento, né? Então, voltei para a publicidade e me formei e hoje atuo, né? E aí, a história do Jingle foi o seguinte, eu já... a Libra, né? Você iniciou falando da Libra, falou certo, a Libra é brand mesmo. É brand. Eu tenho uma certa resistência aos estrangeirismos, mas eu sinto que às vezes ele é importante, né? Nos negócios nesse sentido. Então, a gente também. E aí, tanto que a gente utiliza hoje marcas com sentido, né? Que numa tradução ali do brand, a gente tenta trazer esse contexto de trazer sentido para as marcas, que é, na verdade, o que a gente faz, né? Para marcas e embalagens. Então, quando eu comecei na Libra, né, que foi meu segundo estágio voltado à publicidade, design, e aí eu acho que já tinha acabado de ser contratada, né? Eu recebi um cliente que estava voltando para a Libra, e adivinha quem era esse cliente? Era a Fábrica Santa Maria, criadora do Sabão Regência. Gente, aquele momento foi um momento assim que eu me senti, nossa, realizei um sonho, realizei algo que eu queria. Parece que ia ser um ciclo, fez sentido naquele momento, né? Tudo que tu viveu lá atrás. Toda aquela trajetória. Então, quando ele me mostrou, né, a Fábrica Santa Maria tem diversos produtos, e aí ele me mostrou o Sabão Regência, eu falei, o Sabão Regência? Mas o Sabão Regência? Quem foi que fez aquele jingle e tudo mais? E aí, até hoje, eles são meus clientes, então estão comigo aí esses 6 anos. Legal. Então, assim, e isso é muito legal, né? E eu acho que essa minha história com a publicidade, e até já pegando esse gancho da Fábrica Santa Maria, a gente sempre tem aqui, né, quando a gente se forma em comunicação e muitas outras áreas, a gente tende a ter a sair, né? Eu vou me formar, vou para fora, vou buscar outros mercados, vou trabalhar, vou talvez lá me remunerem melhor, né? Sempre tem essa falácia com relação ao nosso mercado, né? Não só o mercado de publicidade em si, mas o próprio mercado de design, cinema, jornalismo e tudo mais. Então, a gente acaba tendo essa falácia. E aí, só que quando eu tive esse encontro, né, que eu disse, eu poderia ter ido embora, mas não, eu estou aqui hoje trabalhando... Tu não ia ter esse encontro, né, com a tua história, né? Eu estou aqui hoje trabalhando com algo que me inspirou. Então, eu acho que talvez essa tivesse ali... E era até no momento que eu estava meio assim da minha carreira, né? E agora? Fico aqui, vou embora. E aí, acabou que... eu acabei seguindo o meu caminho por aqui, ficando por aqui. Não me arrependo nenhum dia. Eu acho que cada um tem os seus desafios, né? Cada mercado tem o seu desafio. É verdade. E eu escolhi o nosso desafio e acredito que essa escolha foi muito acertada, principalmente no cenário que a gente se encontra hoje, né? Tu falaste tanta coisa interessante, porque, olha, a publicidade ela é cercada de glamour, né? A gente sabe que é uma das áreas da comunicação que ela é muito glamourizada, né? Assim como o jornalismo, por um período também, porque todo mundo enxergava o jornalismo só a partir de apresentadores dos grandes jornais, né? O jornalismo é muito mais do que aquilo, né? Inclusive, não necessariamente um apresentador tem que ser jornalista, por exemplo, mas existia na publicidade... Eu fiz comunicação social na minha época também, como bacharel, a minha área é relações públicas, então a gente sempre dizia que as relações públicas era a prima pobre e a publicidade era a prima rica, porque a gente via prêmios, né? Então existe uma movimentação dentro da publicidade. E realmente tu falaste uma coisa que é muito interessante, porque a gente é impulsionado a imaginar em todas as áreas, né, na comunicação, especialmente porque a gente está aqui falando dela, mas a gente é impulsionado muito a sair mesmo, né? Porque o Estado do Pará não oferece oportunidade, porque a gente não tem condição de trabalhar aqui, porque aqui ninguém valoriza nada, porque o que não deixa de ser verdade, né? Porque é fato também, mas
se tu encontra uma brecha, talvez tenha sido aí o caminho da Libra também, né? Tu encontra uma brecha onde tu consegue dar um outro sentido para a publicidade, que não a mesma coisa, porque eu não sei se tu concorda, mas eu acho que também a gente às vezes tenta engessar o que tem de fora, colocar aqui dentro. Não vai dar, né? Porque é outra coisa, é um outro cenário, né? Então, assim, como é que... Aí eu queria que tu falasses, porque tu tem muita coisa aí, mas eu queria que tu voltasse no sentido de como tu chega lá na Libra. Foi o teu segundo momento, tu não entraste como sócia da Libra, eu te apresentei como sócia, né? Sim. Mas tu não entraste nessas condições. Como é que tu faz esse teu caminho lá dentro até chegar aqui, nesse momento? Cara, então, tu falaste agora dessa glamorização, né, que existe na publicidade, e eu acho que essa glamorização, ela é vendida às vezes, né, até na faculdade, quando a gente está, essa certa glamorização. E o meu caminho na Libra, né, eu não cheguei como sócia, né, não foi uma negociação e eu chamei o Berna para ser sócio ou algo do tipo. Como você falou, foi uma trilha. E foi uma trilha, eu te diria que foi uma trilha orgânica, né, foi um encontro. Eu comecei na Libra em 2017. Então, para tu teres uma noção, assim, na época que eu fui chamada na Libra, eu trabalhava no shopping. Eu era vendedora do shopping, estava para terminar minha faculdade. Estava ali, faltavam 6 meses para eu terminar. Tanto que eu lembro bem, foi em julho que eu fui, né? E aí, eu estava no shopping ali, trabalhando como vendedora. Eu gostava de trabalhar no shopping como vendedora, mas eu ficava pensando, né? Será que eu já vou me formar? Será que quando é que vai pintar uma oportunidade na área e tal? E aí, um belo dia, eu estava me arrumando para trabalhar no shopping, que eu trabalhava no período da noite, e aí me ligaram da Libra. Eu já tinha mandado meu currículo para a Libra fazia 1 ano. Olha. Então, assim, 1 ano eu fui... O seu Bernardo demorou 1 ano para te encontrar. Ficou lá engavetando o teu currículo. Na verdade, tem uma história assim, meio de universo, né? Eu lembro que assim, porque isso de fato, né? Hoje a gente tem até mais oportunidades de conseguir estágio, de trabalhar remotamente pela internet. Mas antes, um estágio em publicidade, ele era bem difícil. Bem difícil no sentido remuneração. Sim. E, às vezes, era difícil de conseguir, porque sempre tem uma indicação e tudo mais. E isso é fato. Acontece, né? E aí é normal. A gente também mora numa cidade que tem ali o seu... É uma cidade, né, pequena, vamos dizer assim, comparado a grandes centros. Sim, com certeza. E que tem ali a sua rota de confiança. Não necessariamente, às vezes... E que é difícil furar essa rodinha aí, né? É verdade. E que, assim, às vezes nem é proposital, é só uma roda de confiança mesmo. Mas eu acho que isso também vem mudando, porque a gente tem outros estímulos e as rodas hoje eu vejo que se misturam muito mais. Então, eu não conseguia estágio, aí eu resolvi estagiar de graça lá na faculdade que eu estudava, né? Que eu estudava no CESUP, e aí eles têm uma agência escola lá, e eu falei, vou trabalhar de graça lá, independente do que acontecer. E aí fiquei trabalhando lá 6 meses de graça como atendimento, né? Aprendi muito, 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 muito mesmo. E eu tinha uma professora que ela foi atendimento por muitos anos da vida dela, inclusive em grandes empresas, que era a Vanessa, que ela me ensinou tudo. Então, Vanessa? A Vanessa Simões. Simões. Legal. E aí ela me ensinou tudo e tudo mais. E aí, uma vez ela chegou e me falou, olha, lá na Libra estão precisando de uma pessoa, um estagiário e tal, manda teu currículo. E aí eu mandei e tal. Ainda trabalhava no CESUPA, né, na agência escola, mandei e tudo mais. Aí os meus caminhos foram, eu estava precisando de grana, acabei indo trabalhar no shopping, ter outras experiências também. Inclusive, a minha experiência trabalhando no shopping, eu acho que ela foi fundamental para a minha carreira na Libra e para tudo que eu faço hoje. Assim, nenhuma experiência descartada nesse sentido, nunca, né? Porque nunca. Só ajuda, né? Eu acho Sim. isso também. Então, eu acabei indo ter essa nova aventura e eu sou meio assim, eu gosto de novos desafios. Então, se me chamar para alguma coisa nova, eu vou encarar.
Legal. Então, eu fui, para mim era uma oportunidade legal, eu fui trabalhar lá e tudo mais. Passado alguns meses, né, eu enviei o currículo e esqueci. Passado alguns meses, eu olhei meu e-mail, o Bernardo tinha respondido meu e-mail, né? Tipo, querendo me chamar para uma entrevista e tal, alguma coisa assim. Só que ele tinha respondido, sei lá, uns 3, 4 meses atrás. Então, eu tinha perdido já a oportunidade. Ele te respondeu de um certo... Ele me respondeu. E tu que não vistes o e-mail? Foi. E aí eu falei, esnobou gente... o Bernardo também, Carol. E eu, desesperada, eu falei, eu não acredito, não acredito. E na época eu não tinha nem noção, assim, o Bernardo era o dono, nem nada. Eu ele só me respondeu e eu falei, eu não acredito. Aí, agora eu vou responder, não vou responder. Aí eu falei, não, vou responder. Com 4 meses eu vou responder falando a verdade, que eu deixei passar e tal, não sei o quê. E aí respondi o e-mail dele. E aí ele falou, ó, agora, tipo, a gente não tá mais procurando, mas se tiver uma outra oportunidade, quem sabe, né? E daí isso aconteceu em 2016. Caramba. Então, depois disso, quase um ano depois, eu recebi uma ligação de uma moça, né? Que foi a Fabiola. E ela falou assim, Carol, eu sou aqui da Libra, né? Eu achei teu currículo e a gente está procurando uma pessoa para ficar no atendimento comercial e tudo mais. Eu quero saber se tu está disponível e tudo. E, nossa, eu lembro que eu gelei, assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, como tu achou meu currículo e tudo? Aí ela falou, não, eu estava aqui, eu te achei legal e tal. Eu falei, posso ir aí e tudo? Ela me entrevistou. Só que era uma vaga de emprego, né? Não era uma vaga exatamente de estágio. E aí... eu cheguei lá com ela, a gente conversou e ela logo descobriu que eu trabalhava no shopping. E aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu não tenho... E aí eles gostaram muito de mim, eu fui conversar com Berna. E aí ela me falou, olha, a gente tem um problema, porque a gente precisa... essa é uma vaga de emprego e... não vai conciliar. Não vai conciliar. E eu estudava de manhã, né? Então, eu não tinha como. Ela falou, tem como tu transferir a tua faculdade para a noite? Eu falei, não tenho como, porque eu só estou há 6 meses de me formar. Então, eu cheguei com eles e falei, vamos fazer assim, se vocês toparem, vocês me contratam como estagiária, eu trabalho 6 meses como estagiária, que é o tempo que eu me formo, e depois, se vocês gostarem do meu trabalho, vocês me contratam e aí legal. A gente continua. E assim foi feito, né? E aí que começou a minha relação com o Bernardo, de fato, né? Eu trabalhava diretamente com ele nessa época. Então, eu comecei ali a trabalhar, me formei e tudo mais. Passados 6 meses, eu fui contratada. Tinham outras pessoas da equipe que também estudavam comigo na faculdade. Fomos os contratados todos. Olha que legal. E aí eu acabei ficando no atendimento, né? Que a princípio era a minha área de atuação, sempre foi dentro dali da publicidade. E passado lá, eu já estava sendo contratada. Uma das funcionárias que era responsável por cuidar da parte estratégica, porque a Libra já tinha uma consultoria de brand desde 2017, né? Desde antes de 2017. E essa funcionária era ela que era responsável por fazer as pesquisas, ela que era a estrategista de marca, né? Hoje tem esse cargo, estrategista de marca. Que legal. Época, ainda era muito nebuloso para todo mundo. Então, ela que fazia todas essas coisas e ela ia embora para São Paulo. E aí, quem vai se chamar, né? E tudo mais. Aí ficou nesse impasse, e agora? E aí eu fui lá e falei, se vocês toparem, né, como eu já tenho algum tempo, e eu participava de todas as consultorias, porque como eu era o atendimento, eu sempre participava das reuniões. E aí eu falei, se vocês toparem, eu posso me voluntariar a aprender o cargo dela e ficar com o cargo dela, e a gente contrata uma pessoa para o atendimento, que a gente tem muito mais ofertas de profissionais nesse mercado. Isso tu já tinha quanto tempo na empresa? Eu já tinha ali... Já tinha ainda formado? não tinha feito um ano, já tinha formado. Já tinha formado. E o meu TCC tinha sido sobre marcas, né? Eu tinha falado sobre brand, inclusive sobre o reposicionamento de marca da escola, muito pautado nessa objetificação da mulher. E aí, peguei, mostrei tudo mais, e aí o Berna topou, achou a ideia muito boa, e aí fizemos, né? Ele falou, então, beleza, tu fica... E aí a gente ficou, eu fiz essa transição, né? Aprendi a fazer a consultoria, né? Como tinha que ser feito. A gente sempre teve um método que na época se chamava vitamina E, hoje se chama Ludovia. Então, chama como hoje? Ludovia. Ludovia, depois tu explica melhor. Claro. Quero saber. E aí comecei a fazer as consultorias com o Berna e aí ficou, né?
a gente ficou. E eu, que era o atendimento, acabei me tornando também consultora de marcas na época. Uhum. E aí ficamos e tudo mais, a empresa passou por diversos cenários e um deles foi o momento em que a gente teve que fazer algumas repaginações, né, com a entrada de um novo sócio e tudo mais. E aí ficou só eu e o Bernardo dentro da Libra. Olha. Durante 2 meses trabalhamos os dois juntos, assim, né? E aí não tinha mais cargo. Era o Bernardo o design, que eu não sei fazer nada de design. Eu só sei criar, né? Olhando, pesquisando em referências, mas criar graficamente eu não sei criar nada. Tinha o Bernardo de design e a Carol, que dava suporte para o Bernardo em todas as outras coisas. E aí a gente ficou aí durante esses 2 meses sozinho e foi quando eu conheci todas as áreas possíveis e imagináveis que a gente pode ter dentro de uma agência. Eu conheci. Então, a gente, na época, a gente ainda atende até hoje o Sebrae, né? A gente atende tanto o Sebrae Pará quanto o Sebrae do Amapá. Na época, eu viajava para o Amapá e era toda uma situação. E aí, eu fiz 1 ano de empresa nesse exato momento. Então, dentro dessa trajetória, eu passei por todas essas áreas, né? Caramba! Até a gente chegar ali, veio a pandemia, né? E chegou um momento que a gente já meio que cuidava de tudo muito junto. Então, o Berna sempre que precisava de mim ou queria decidir alguma coisa, me consultava e a gente acabava tendo essa relação. Até que chegou a pandemia, né? A gente teve que, como acho que todas as empresas do mundo, a gente teve que se fortalecer. Então, a gente era uma equipe, a gente ficou uma equipe muito pequena, de 4 pessoas. Caramba! São os 4 profissionais assim que é a nossa grande vitória. E a gente, no final dessa trajetória que ficou só nós 4, a gente ganhou o nosso primeiro prêmio de embalagem. Mas aquele prêmio ele não tinha nem um pouco de glamour, mas para a gente era a premiação da nossa sintonia, porque a gente ali, em meio à pandemia, conseguiu se sintonizar os 4, né, e fazer algo que a gente conseguiu reconhecimento, né? Reconhecimento e com a cara da Amazônia. Então, a gente ficou ali trabalhando nós 4, eu, Berna, Natália e Aline. E aí a gente se afinizou e tal, em meio àquele período de pandemia, a gente ficou muito junto, trabalhou muito junto, todo mundo se segurou ali enquanto pôde. E aí, lá pelo final de 2020, o Berna já estava sozinho, né? Eu acho que ele fazia 1 ano que estava sozinho, sem sócio. E aí ele me fez a proposta de, tu não queres, tu sempre abraçou a Libra como tua filha, e eu sempre abracei mesmo, então, para mim, como eu te falei, eu cheguei lá, foi meio que orgânico. A Libra se tornou, para mim, a coisa mais importante que eu tinha naquele momento, por todos os desafios e todas as coisas que eu aprendi ali, né? Eu sempre digo, assim, que todos os méritos por ter chegado lá, né, são meus, dos meus aprendizados, mas muito foi oportunizado pela Libra. Sem dúvida. Me dar algumas responsabilidades, me dar alguns caminhos, me proporcionar algumas coisas, foi fundamental, né? E aí, se a gente for parar para pensar, eu só tenho 6 anos de formada. Então, é muito pouco tempo para a quantidade de aprendizado que eu tive ali. Então, eu acho que a Libra, para mim, é o meu nascimento e, de fato, era minha filha e eu sempre a abracei como tal. Inclusive, eu sou libriana, então quando eu cheguei na Libra, eu amo ser libriana, então quando eu cheguei na Libra, eu disse, pronto, aqui é o meu lugar, tá tudo certo. A libriana hoje que é sócia da Libra. Exatamente. Tudo a ver mesmo. E aí ele me fez o convite, falou, vamos, vem comigo, a gente vai ter muitos desafios, muitas coisas, mas eu acho que é o momento e tu, na verdade, ele falou assim, a gente vai só assinar um papel, porque isso já acontece de fato. Verdade. Então, a gente aí se estruturou em 2021, foi 2021. Eu entrei, né, como sócia e tudo mais. E hoje estou aqui. Mas, assim, a gente trabalha muito na Libra no sentido de a gente não tem hierarquias lá. Né? A nossa equipe hoje, a maioria é mulher. Isso né? é importante. Maioria feminina. E que não é comum em agências convencionais, vamos dizer assim.
Né? Porque tu estavas falando até de agências, desse mundinho mais fechado das agências em Belém. Eu trabalhei em 2 agências aqui, né? Também como atendimento. Né? Então, o atendimento é sempre uma área bem complicada, vamos dizer assim, que tem muitos embates entre atendimentos e criação. Né? Eu tive alguns assim homéricos, porque o atendimento entende uma coisa, a criação quer fazer outra, e aí sempre dá problema, porque o atendimento não repassa direito, a criação acha que está sendo desvalorizada pelo atendimento ou coisa parecida. Mas é muito fechada e, de um modo geral, é muito masculina. Né? Porque eu acho que não à toa tu citaste até a reposição no teu trabalho de conclusão de curso da escola, por exemplo, a gente viu aí por anos mulheres sendo objetificadas por diversas marcas e as bebidas, sobretudo. Né? Não foi à toa. Por quê? Porque eram feitas, sobretudo, por homens. Então, esse equilíbrio não existia muito, né, vamos dizer assim. Então, eu vejo, a Libra já é conhecida e já está aí consolidada há muito tempo. Né? Eu tive o prazer de conhecer o Bernardo bem antes, eu estava comentando isso contigo, né? Bem no começo da Libra, então eu vi essa evolução, acompanhei bem de fora, né, distante, porque, enfim, é uma empresa nova, e não nova no sentido só de tempo, né, mas acho que é nova no sentido de pensamento. Né? Porque não tem muito a estrutura de uma agência convencional, por exemplo. Eu acho que isso diz muito sobre o que vocês fazem hoje, mas sobre o futuro dessa área da publicidade que se pensa na Amazônia. Então, quando a gente diz, eu pelo menos, assim, tu diz, sobretudo feminina, eu fico feliz porque eu acho que o pensamento na comunicação começa a mudar. Né? Então, naturalmente, com muitas mulheres juntas, vai ficar muito mais difícil de tu fazer um comercial de uma grande marca colocando a mulher seminua, para que assim ela vai chamar a atenção, porque só dessa maneira uma mulher consegue chamar a atenção. Isso já fica num outro lugar. Né? Eu acho bem, bem legal. Exatamente. E, realmente, como tu falou, e isso tudo é muito orgânico, é a nossa forma de ser. A gente não tem hierarquias, então a gente trabalha com profissionais, equipes. E aí tu citou uma coisa que é, né, esse embate, né, atendimento e criação. Mas a maioria das vezes esse embate sempre acontece porque a criação é um homem. E essa criação, e esse momento dessa palavra, né? Falou isso, não falou aquilo. Ou então, às vezes, o mesmo comando vindo de um homem tem mais voz, né? Tinha mais vez. Então, assim, eu digo que eu fui mal acostumada, vamos dizer assim, né? Porque a minha carreira começou na Libra, tá na Libra, mas eu ouço muitos relatos, né? Inclusive de profissionais que hoje trabalham na Libra, de coisas absurdas, assim, que eu não consigo imaginar passar por algumas dessas situações, né, trabalhando como equipe. E hoje, a nossa equipe, por ela ser de maioria feminina, a gente tem muita sintonia. Né? É diferente, né, Carol? Sim, é muito diferente. E aí, a gente, dentro dessa trajetória, isso é muito legal, assim, eu acho que... E é engraçado, né? Antes, as pessoas chamavam muito o Libra. O Libra, o Libra, o Libra, o Libra, né? Sempre fazendo referência ao Berna, né? Porque a figura do Berna, ela, obviamente, o fundador, ela sempre está muito atrelado, mas sempre era o Libra, o Libra. E a gente percebe que hoje já tem essa mudança, né? As pessoas já conseguem... Olha que interessante, né? Porque Libra é uma palavra feminina. Exatamente, mas as pessoas sempre associavam, né? Engraçado. E é uma agência, é uma empresa, é uma marca, é um nome feminino. Sim, e aí sempre referenciavam muito a imagem do Berna, e aí sempre chamavam o Libra, né? E aí para mim era até estranho, nossa, o Libra. Não, mas é a Libra. E hoje isso já é muito claro na nossa comunicação, e eu acho que muito além só da nossa comunicação, mas para os clientes mesmo, eles conseguem perceber isso. E isso é perceptível enquanto, né, estando à frente de uma marca, e aí falando como consultora de marca, eu acho que hoje a nossa entrega, né, enquanto design, enquanto brand, nossa entrega à Amazônia,
ela tem a sensibilidade, né? A gente conseguiu trazer essa sensibilidade, que é o fundamental para qualquer trabalho que a gente faça, né? Então, hoje a gente trabalha com essa sensibilidade, com essa clareza, né? De olhar cada detalhe, de se atentar a essas coisas e ter esse clima mais harmônico, né? Mas a gente sabe que também não é o mundo ideal das maravilhas. Às vezes a gente passa alguns desafios, mas eu acredito que... E aí, isso é uma coisa muito bacana até da gente refletir, né? O Berna, ele sempre deixou com que a gente tivesse o nosso espaço, né? Na Libra não existe competição de espaço, de ninguém, de nada. Então, esse comportamento dele, enquanto o fundador, enquanto o chefe, vamos dizer assim, né? É até estranho falar para mim essa palavra líder, chefe, né? Talvez, como líder, né? Faz com que as outras pessoas, né? As pessoas de fora que não estão acostumadas tanto com esse formato, pudessem se acostumar e pudessem respeitar muito mais. E eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo isso e me entristece, obviamente. Eu vejo que em muitos lugares não é assim. Né? É muito fácil. Eu vou contratar aqui, ter o meu time feminino, porque hoje a demanda é essa, né? Então, tem que contratar, eu coloco um monte de mulher aqui. Mas, na hora, a mulher não tem a voz final. Sou eu que tenho a voz final, ou porque sou eu que mando, ou porque é isso, ou porque é aquilo, né? Só coloca no sentido de, olha, estou incluindo, hein? Não sou machista, não. Eu tenho até mulheres na minha equipe, né? Exatamente. Vai e muito pelas isso. nossas habilidades, que eles, às vezes, ainda que não reconheçam, mas eles sabem que a gente tem algumas habilidades que são muito fundamentais, que é o cuidado, que é a atenção, que é a sensibilidade. E quando eu digo sensibilidade, é de olhar, não é de querer chorar, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em sensibilidade, o pessoal pensa, não, ela fraqueza. é sensível, é fraqueza. Então, eles sabem das nossas habilidades. Mas, na hora de dialogar com o cliente ou na hora de colocar alguma postura, sempre se colocam ali na sua postura de homem, né? E eu acho que o Bernardo, ele não ter essa postura é que dá para a Libra a cara que ela tem que ter. E dá para a gente o lugar que a gente tem que ter. Né? O nosso lugar. Né? E aí, eu acho que a gente entra numa questão, né? Muito se fala de mulheres brigando com homens. E não é nada disso. Ninguém está brigando com ninguém. A gente só está no mesmo lugar. Então, quando a gente decidiu que a gente teria uma empresa que não tem hierarquias, que todo mundo vai se tratar igual, isso expande para tudo. Exatamente. Não é só entre homens e mulheres. Então, é absurdo para mim, é surreal quando eu não consigo enxergar isso em outras realidades, sabe? A gente sempre brinca lá na Libra, né, que quando a gente encontra com esses organismos assim, a gente não consegue ficar muito tempo, a gente logo separa. Porque é uma coisa que realmente não faz sentido. Não é uma questão de briga ou de disputa no sentido de querer ser homem. Não é essa. A questão é que a gente quer os mesmos espaços. A gente está ali... Todo mundo tem as mesmas habilidades. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, o que desejar. Mas a eles sempre foi dado um papel de que eu preciso ser forte, másculo. A questão de sensibilidade sempre foi colocada como fraqueza. O fato de nós mulheres sabermos trabalhar muito mais com as emoções, no sentido de que eu estou pé da vida com alguma coisa que aconteceu, ou eu estou feliz pra caramba e eu boto para fora chorando, isso sempre foi associado à fraqueza, e não é. É uma habilidade de saber lidar com emoções que eles, infelizmente até, e para eles próprios, isso é muito ruim até, não são educados nesse sentido, pelo contrário, né? Para eles tanto que muitos homens preferem não trabalhar com mulheres porque é muito sensível. A mulher é muito sensível, porque eu não posso gritar com a mulher, eu não posso assediar a mulher que ela chora. Olha que coisa. Eu não posso chamar ela de qualquer outra coisa que ela vai lá e chora. É chato. Na cabeça de um homem que não evoluiu, não percebeu que as coisas são diferentes, isso é muito complicado. E tu disseste uma coisa interessante. Eu trabalhei nessas 2 agências e trabalhei como atendimento. Nas 2 vezes eram equipes chefiadas por homens. As ordens sempre vinham de homens e os conflitos eram muito maiores nesse sentido. Não fui a única, né? Várias.
Bem, a gente chegou aqui bem no pedacinho que eu queria dar uma lembrada para vocês que a gente está aqui nesse conteúdo também sendo assistido pelo YouTube e pelas nossas plataformas de podcast. Então, escolhe a tua plataforma preferida, todas têm esse conteúdo. Então, escolhe a tua lá, dá uma moralzinha para a gente, curte, comenta, compartilha, usa a nossa hashtag JP por Mulheres, nesse mês especial de mulheres, que a gente está aqui falando com mulheres incríveis. Hoje a gente trouxe a Carolina Alfaia, que ela é sócia da Libra Brand, é uma empresa de publicidade nesse segmento. Então, a gente está conversando sobre esses desafios aí profissionais e o sentido maior, né, do que é ser mulher dentro desse meio da publicidade, né? Segue a gente nas redes sociais, gente, @Jornal Pará Oficial, a gente está no Instagram e no Facebook. No Twitter, a gente está como Jornal Pará OFC e o nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. Se liga aí com a gente, hein? Comenta bastante. Carol, agora sim, nesse sentido, tu disseste, vocês são divididos em são 4 cabeças, vamos dizer assim, são 4, não sei se eu entendi certo. Então, existem o Berna, tu, a Aline e a Natália, né? Tu falaste. Então, são 4 mulheres, 3 mulheres e ele ali. Como é que é dividido esse trabalho entre vocês? E o que é a consultoria de marca, que é o que tu aprendestes a fazer quando saíste do atendimento e foste para lá, né? Sim. Como é que é o que isso quer dizer, consultoria de marcas, por exemplo? Tá, hoje a nossa equipe é um pouquinho maior, né? A gente tem, nessa época aí da pandemia, ficamos só nós 4. Essa foi na época da pandemia que vocês tiveram que reduzir, né? Isso. Entendi. Hoje, o nosso time, ele tem mais uma mulher, que é a Raila, né? Que hoje está trabalhando com o nosso atendimento. Então, e agora a gente tem também o Andrei, que trabalha na parte de design, né? E a gente é dividido basicamente assim, a nossa equipe núcleo ela é pequena, mas a gente consegue expandir a nossa equipe de acordo com os projetos, né? Paralelo às nossas consultorias, a gente também trabalha projetos individualizados. Então, essa nossa equipe ela pode crescer, né? Entendi. Ela pode crescer e ela cresce conforme a demanda de profissional. E isso, para mim, é maravilhoso, porque a gente modelo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente consegue trabalhar com outros profissionais e sair só da nossa bolha, ou só das nossas bolhas de indicação. Que legal. Então, a gente, eventualmente, tem esse formato, né? Em termos de setores, como que acontece? Hoje, a Libra ela é especializada em marcas, né? E criação de embalagens. Então, a gente tem essas 2 especificidades. Na parte de marcas, a gente tem a consultoria de marcas, né? Que hoje a gente chama de Ludovia, que é uma explica essa metodologia que era a vitamina E antes. Sim. Então, dentro desses 6 anos aí de Libra, né, a gente foi construindo junto, né? O Berna é um estudioso, né? Eu também sempre fui muito dessa parte de pensar, criar e tudo mais, né? A gente também incorporou a Aline nessa equipe, então a gente chegou um momento que nós 3 fazíamos a consultoria, né? E aí desenvolvemos esse método, né? Aperfeiçoamos aí, fomos desenvolvendo ao longo do tempo, que é a Ludovia, que é a nossa metodologia própria de consultoria de marca. E como é que funciona uma consultoria de marca, né? O que a gente consegue com esse tipo de consultoria, né? Primeiro, a gente consegue enxergar a marca para além do visual. Quando a gente fala em brand, as pessoas logo associam a uma criação, a uma cor, a uma forma, a uma logomarca, a um logotipo, sim. Sim, ou um logotipo. E aí o brand não é só isso, né? A marca ela é um universo, a marca ela é uma pessoa, vamos dizer assim. Eu sempre gosto dessa analogia da pessoa, que eu acho que fica mais simples de se entender. A gente, enquanto pessoa, quando a gente está se construindo como carreira, quando a gente vai começar um relacionamento, a gente não é só o nosso estético, né? A gente também alimenta o que a gente tem de bagagem cultural, a gente se veste, a gente se comunica, a gente escolhe cheiros. A gente se posiciona, a gente comenta nas redes sociais, a gente vem aqui falar no podcast. Então, tudo isso é um comportamento de marca. Então, a nossa consultoria ela é pautada muito em trabalhar nessas características de uma marca.
O que uma marca precisa ter? O que a imagem de uma marca precisa ter? E esse nosso método hoje, ele é consultivo, né? Ele engloba todas as nossas criações. Então, a gente tem várias ferramentas, a gente tem fóruns criativos, a gente tem ferramenta para trabalhar os canais do cliente, a cultura do cliente, né? Como que ele vai trabalhar essa marca dele com o público interno, né? A gente sabe que hoje a gente veio muito de uma época em que uma marca é que faz aqui a minha marca para eu identificar meu produto para ele vender. Era uma identificação, né? A gente saiu da época da identificação e agora a gente entra na parte onde marcas fazem parte de pessoas. Então, quando visto uma marca, eu quero comunicar alguma coisa. E se eu quero comunicar alguma coisa, essa minha marca tem que ter personalidade. Então, a gente trabalha nesse sentido. E personalidade verdadeira. A gente sabe que marcas mentirosas, elas têm prazo de validade de acontecer. Principalmente com a internet, esse prazo de validade, ele às vezes é um pouquinho longo, mas ele chega. Então, o nosso método ele é pautado em reconhecer isso. E aí as pessoas, mas para que eu preciso disso? Para tudo. Quando a gente faz uma consultoria de marca, hoje em dia, a gente tem um mercado que, assim, a gente sabe que o desemprego está aí, né? A gente e tudo mais, mas a gente já tem um mercado que ele quer saber onde ele vai trabalhar. Ele quer saber aonde ele está se metendo, né? A gente tem o próprio LinkedIn, a gente vai lá, as empresas estão se vendendo para a gente, né? Então, criar essa comunidade, né? A partir de uma marca, a partir de entender o que é a essência daquela marca, né? Junto com a equipe interna. Então, a gente trabalha essa metodologia dentro dos nossos processos, né? Essa metodologia, como eu te falei, ela tem algumas, mas o principal norte dela é a marca. A gente trabalha também questões como o público, né? A gente trabalha o próprio design, né? Mas o design no sentido de expressar a essência, né? Não o design, a estética ali vazia, né? E eu acho que é isso que torna a nossa metodologia, né? Que hoje a gente aplica ela em todos os nossos serviços. A gente aplica também ela individualmente, né? É bem legal. E aí, no nosso site está lá, tem a Ludovia, a gente explica como Agora, por que funciona. o nome? Foi o nome... Então, tem um sentido? Tem. E por que era antes de vitamina E também? Fiquei curiosa. Não, vitamina E porque a gente trabalhava os 3 E's, né? Tá. Que era a essência, tinha algumas outras questões lá, que era a vitamina E. Então, basicamente era assim, quando você começava a fazer a consultoria, era um processo ali que se passava, acho que 5 reuniões, ou 6 juntos com o cliente, construindo um negócio, construindo uma marca. E aí era como se tu tomasse uma pílula para aquilo, entendeu? E aí ficou vitamina E. Né? Mas aí a gente aperfeiçoou. Hoje, o nome Ludovia, ele vem disso, desse lúdico, né? A gente tem um caminho lúdico para a gente chegar em definições importantes, né? E quando a gente trabalha essa questão de marca, isso impacta não só na parte estética, como eu te falei. A parte estética é um lado. Né? O design é uma frente. Não, ele impacta no negócio, ele impacta em muitas outras coisas, né, que estão em torno da empresa. Na verdade, assim, hoje o termo brand ele é muito utilizado, né, no marketing, publicidade. E aí, como eu te falei, a gente sempre faz uma analogia direta ao design. Mas o brand ele surge como um modelo de negócio. Ele é um modelo de negócio, né? Sim. Dentre todos os modelos de negócio que existem, o brand ele é um viés, né, de trabalhar a marca como ali o nosso principal ativo. Então, a gente trabalha nesses pontos, né? Então, quando você faz a Ludovia com a gente, é quase uma sessão de terapia da tua marca, porque tu vai refletir ali sobre muitos pontos, né? E aí tu vai, de maneira prática, assim, tu vai chegar comigo e vai falar, Carol, eu quero... que é o que mais acontece dentro dos nossos... atualmente, né, dentro dos nossos clientes, olha, Carol, eu tenho essa marca aqui, ela é amazônica, eu quero que ela seja 100% amazônica, eu quero que isso, aquilo e aquilo outro.
E aí a gente vai sentar dentro da metodologia da Ludovia e vai ver o que de fato tu entrega e o que de fato tu queres entregar, alinhado com o público que tu pretendes atuar e outros possíveis públicos que talvez venham junto com essa atuação. Né? Isso é a parte mais consultiva. A gente tem também a parte do design, né? Então, basicamente, é um serviço. E aí tu vai falar, Carol, para que eu preciso disso? Para ter a tua verdade. Né? Ah, eu tenho um monte de resposta para essa verdade, pergunta. E aí, a partir disso, a gente consegue trazer, junto contigo, valores, propósito e outras definições que forem necessárias. Né? E, nesse sentido, a gente acredita que a marca ela sempre empresta, né? Ela tem um pedaço do dono, ela também tem um pedaço do público e ela também tem que estar contextualizada com o ambiente geral. Então, por exemplo, você chega para mim e fala, ai, Carol, eu quero ter uma marca desse produto aqui amazônico porque por causa da sustentabilidade. E aí tu me vem com um frasco de produto de plástico É isso. que se compra da China. Então, nessa consultoria, né, nesse nosso método, a gente consegue te fazer enxergar esse tipo de coisa. Que se a tua marca é amazônica e se a tua marca ela é sustentável, Ela né, tem que fazer sentido ela nisso, tem que né? fazer sentido. E também, eu acho que o mais legal do nosso trabalho é mostrar as diferentes Amazônias. Não existe só a Amazônia do açaí, não existe só a Amazônia do carimbó. É muito mais rico, muito mais amplo, muito mais né? rico. Então, a gente trabalha, né, lá na Libra, a gente tem a oportunidade de trabalhar com muitas comunidades do Tapajós, comunidades de Soure. A gente andou aí bastante pelo Pará, trabalhando, né, nesse sentido, fazendo design amazônico e tudo mais. Eu, particularmente, sou a pessoa que sempre vai na imersão que a gente fala, que é a ida no cliente, conhecer a comunidade, conhecer o produto. É quase uma experiência antropológica. Eu passo um tempo lá com eles. Até para conhecer essa essência, né? Como é que tu vais conhecer, essa né? essência, exatamente, né? E aí isso é muito bacana nosso. E todos os nossos profissionais têm essa sensibilidade, né? Quando a gente chega para visitar uma comunidade, para desenvolver uma embalagem, uma marca, eu chego lá, eu não sei de nada. E literalmente é isso. E é uma experiência, eu estou me né? colocando lá para aprender. E eu sempre digo, a resposta está lá. Né? Não é tu que vais levar a resposta da agência, da Libra para dentro da comunidade, né? É a comunidade que vai dar essa resposta. Que vai dar a resposta. E é quando a gente se permite a ouvir essas respostas, a gente consegue criar um design assertivo, a gente consegue fazer uma coisa que não seja caricato e que tenha a nossa essência. Estereotipado, né? Porque tu falaste uma coisa que é muito interessante. Ouvir o cliente, eu acho que talvez tenha sido um dos problemas bem graves nesse sentido na comunicação de um modo geral. Porque a gente aprende técnica na faculdade, a gente aprende conhecer dados com pesquisa, com estudos, enfim. Mas a gente não pode implementar isso ou encaixotar isso tudo e aplicar em todos os clientes. Não vai dar certo. Porque aí tu transforma a tua marca, que por muito tempo ficou realmente muito focada só nisso. Olha, o filho do meu vizinho, do meu amigo, ele adora esse negócio de desenhar. Vou pedir para ele fazer uma logomarca aí para a tua loja. Aí o moleque faz lá até uma coisa bonita, não tem nada a ver com a estética do negócio. É que ela só fica isolada na estética, né? E hoje as coisas são muito maiores. Eu penso o seguinte, que a resposta para essa pergunta, né, afinal de contas, para que serve essa consultoria? Serve para quando marcas, por exemplo, eu me lembro de um tempo atrás, aliás, recentemente, vamos falar até das marcas recentes, das marcas de vinho aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você tem aí 3 grandes marcas, né, importantes, tenho certeza que muita gente já consumiu o Salton, da cooperativa Garibaldi e da Aurora, em algum momento da vida, né, alguém que pôde fazer isso, nunca, jamais imaginou, por exemplo, que estava tomando um vinho com denúncias ali de trabalho análogo à escravidão.
Então, é para esse tipo de coisa. Porque hoje, essas marcas, por exemplo, devem estar tendo um trabalho danado para ter que se desvencilhar dessa situação, né? De vender o seu produto, porque, como tu disseste, hoje a gente não quer mais uma marca por marca. Né? A gente quer uma marca que a gente possa confiar. Se é sustentável, a gente quer bancar o sustentável dessa marca. A gente não quer saber que eu estou tomando um vinho, por exemplo, sabendo que tem gente que está sendo escravizada. Eu não quero consumir uma joia, por exemplo, sabendo que tem pessoas trabalhando em situação de escravidão. Não quero consumir uma roupa que é fabricada com base em trabalho de imigrante forçado. A gente não quer mais isso, né? A gente está disposto a pagar. Então, acho que esse tipo de trabalho, se as empresas, os donos de negócio começarem a perceber que a marca vai para além do logotipo, ela precisa ter essa verdade, ela precisa refletir o seu negócio, muitas delas talvez deixem de cometer esses erros, né? Há um tempo atrás, eu me lembro de um papel higiênico, não sei se tu chegaste a acompanhar esse caso, de um papel higiênico preto. Se eu não me engano, Marina Rui Barbosa foi a garota. Lembro. Lembras? Lembro. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu dei aula numa faculdade, uma pós-graduação, para publicidade até, e eu usei ele como um exemplo de como esse arcabouço da nossa vida, das nossas experiências, do nosso estudo, eles são fundamentais na hora que a gente está desenvolvendo qualquer trabalho, né? Para além da técnica da nossa área. Porque a Marina Rui Barbosa foi contratada para usar e ela tinha lá uma logomarca, um papel higiênico preto, ele é puramente decorativo. Ou ele serve para uma outra... como é que a gente pode dizer isso sem dizer para que serve? Né? Por exemplo, para nós mulheres não serviria para muita coisa, porque para nós qualquer pigmento não é funcional, né? Então ele só serviria para uma segunda opção. E eu uso uma frase, né, que alguma coisa nesse sentido, de que ser preto é muito bom. E essa frase ela foi usada por muito tempo pelo movimento do Pantera Negra, né? Os movimentos negros caíram em cima do papel higiênico. Eu não vou me lembrar a marca do papel higiênico, de verdade. E aí veio o papel higiênico se retratar, veio a Marina Rui Barbosa se retratar. E aí essas pessoas não param para pensar que uma campanha, um produto, uma marca envolve muito isso que tu estás contando. Tu precisa emergir naquele lugar, né? Precisa conhecer a essência e tirar de lá aquilo que realmente importa. Não é mais só um logotipo bonito, né? E eu fico pensando isso aqui na Amazônia, e aí eu queria muito te ouvir nesse sentido. A gente tem um apelo mundial, o mundo olha para a Amazônia, né? Então, a Amazônia está aqui, a gente está aí na possibilidade de trazer um evento importante, como a COP, por exemplo, para cá, né? E a gente é uma região com muitas contradições nesse sentido. Como é que é trabalhar dentro da região amazônica com demandas nossas, assim, mas que elas têm uma dimensão mais ampla do que a região, né? As marcas que vocês trabalham, elas não são locais só, né? Também elas ampliam para outro lugar. Qual é esse desafio de ir lá buscar essa essência, conseguir tirar essa essência e colocar essa marca para o mundo, né? Eu acho que assim essa essência ela acaba sendo muito orgânica de nós. Eu acho que a primeira premissa é que todo mundo que trabalha lá gosta muito de ser paraense, gosta muito de ser amazônico. Eu acho que esse é o principal ponto. E por que eu começo a minha fala falando isso? Porque eu já ouvia mais, graças a Deus, que estou parando de ouvir, mas eu ouvia muito uma desvalorização pessoal das pessoas mesmo por estarem aqui, por serem nortistas, né? A gente está aqui, a Libra ela está na Amazônia Paraense, a gente tem diversas Amazônias, né? E hoje a nossa especificidade é na Amazônia Paraense, mas eu vejo que principalmente o nortista ele tinha muito isso de não, eu sou daqui e tudo mais. E hoje eu fico muito feliz, né? E eu vi esse processo acontecer desde que eu saí da faculdade até hoje, que as pessoas têm se, né, pegado sua autoestima e dito, não, eu sou nortista, eu sei, né, o que está acontecendo. E aí eu lembro que isso foi muito marcante para mim,
quando, logo lá no meu início, né, eu lembro que quando eu mudei de área, eu já estudava brand, fiz um TCC sobre brand, né? A gente estudava, eu e o Berna junto, para consultoria e tudo mais, mas eu falei assim, eu vou fazer um curso em São Paulo especializado em brand, né? Tudo. Fiquei, acho que 1 mês e pouco lá para fazer esse curso. E aí, quando eu cheguei lá, eu sentei, aí começou aquele negócio da apresentação, né? E aí as pessoas falando, eu passei, não sei, tantos anos em Los Angeles, não sei o quê, fiz isso, fiz aquilo, cada um se apresentando de um jeito, assim, coisas absurdas, né? Eu trabalho na Nestlé, eu não sei o quê. E aí eu pensando, né? Eu falei, meu Deus, e o que... Como é que eu vou me apresentar? Eu vou ser massacrada aqui nesse curso, pensei, né? E aí... Chegou na hora, me apresentei tudo, como de Belém do Pará. Muita gente não sabia o direito onde era Belém do Pará. A gente já estava um pouquinho mais evoluído, porque eles não perguntavam só do Calypso, eles já falavam açaí, então já estava ali... Ampliou um pouco mais. Já tinha ampliado. Mas eu fiquei ali, por algum momento, me sentindo inferior, né? Acredito que isso seja muito de uma herança que a gente tenha. Com certeza. E aí foi passando os dias, né? Foi acontecendo o curso, e aí eu entendi que todo o aprendizado que eu tive lá foi muito importante. Mas nada do que eu estava vendo ali era novidade para mim. Então, Ou seja, tu saíste daqui para fazer um curso que tinha que ser super inovador e, na verdade, nem era tanto assim. Eu já tinha aprendido na prática, né? Viajando, sabe Deus quantos quilômetros até o Laranjal do Jari para visitar uma comunidade, para fazer uma mas explica para quem está nos ouvindo, onde é que fica o Laranjal do Jari, para a gente entender só essa dimensão, porque as pessoas acham que aqui no Pará é um negócio muito perto, né? Quantas horas? Nossa, o Laranjal do Jari, na verdade, ele não fica no Pará, ele fica no Amapá. Então, a gente vai daqui para Macapá de avião, que é rápido de avião, mas quando chega lá a gente pega uma estrada e passa... Acho que agora deve ter reduzido já, mas na época é umas 8 ou 10 horas de estrada até chegar ao Laranjal do Jari. A região do Laranjal do Jari, ela é conhecida pela produção de castanha. Então, eu fui fazer esse trabalho pautado no produto castanha, né? Castanha do Brasil. E aí... E assim, não é uma estrada asfaltada, né? São 8 horas, no caso 16, ida e volta para Macapá e tudo mais. Exatamente. Então, o que eu estava aprendendo ali, eu aprendia todos os dias, vivendo aqui. Então, foi ali naquele momento que eu entendi que a gente perde muito tempo se inferiorizando para outros profissionais. E quando eu percebi aquilo de outros mercados, e não estou dizendo que somos superiores, não somos todos iguais. E as nossas contribuições, elas têm, às vezes, referências muito mais ricas e muito mais genuínas, né? E foi ali naquele momento, inclusive, que eu decidi que eu não ia para São Paulo, que eu ia ficar aqui. Porque aqui a gente tinha um aprendizado. E aqui a gente... tinha o nosso modo de fazer, né? Então, basicamente, eu acho que a primeira coisa é para que a gente consiga, né, trabalhar dentro dessa extensão, é a gente se reconhecer, a gente gostar de ser paraense e a gente reconhecer a nossa essência, né? Então, hoje, os nossos profissionais, eles têm isso muito forte, cada um com os seus gostos, cada um com a sua particularidade, mas a gente tem ali profissionais interligados com isso. Né? Com relação a gente trabalhar essas diversas frentes, né? A Amazônia é muito diversa. Então, a gente tem o carimbó, por exemplo, né? Já que o carimbó é democrático, né? Sim. Gente, o carimbó que a gente ouve aqui em Belém, ele é de um jeito, em Soure ele é completamente diferente. Em Alter do Chão ele é completamente diferente. E a gente tem o mesmo ritmo. E isso tudo é muito rico, porque cada um tem as suas lendas, cada um tem a sua associação. Inclusive, Soure é uma região assim que eu acho que todo paraense devia conhecer para aprender a se alimentar das suas coisas. Soure tem muito orgulho do seu carimbó, tem muito orgulho Soure está no Marajó, né? Do Marajó.
Sora e Salvaterra, eles têm muito orgulho, eles batem no peito, eles têm ali os seus centros, as crianças aprendem na escola toda a sua história, então é uma coisa muito bonita de ser vista, e eu acho que isso é muito importante. E hoje a gente tem isso, nós queremos contar a nossa história. E ninguém melhor do que a gente vai fazer isso. Exatamente. E eu fico feliz que esse movimento hoje, né, a gente tem... Como é que acontece? Hoje, pela Libra, a gente recebe muitas empresas de fora que precisam fazer projetos e que querem, né, fazer projetos na Amazônia. A gente atende muitas comunidades, associações, produtos da biodiversidade, né? Então, a gente trabalha muito com isso e, assim, para a gente é um presente. Então, esse glamour do atendimento, né, que a gente vê aí na TV, o meu glamour é outro. É ficar na estrada, a gente sentar ali, conhecer produtos de verdade, pessoas que estão trabalhando ali no seu modus operandi, não uma vinícola que está ali explorando pessoas. Então, hoje a gente trabalha basicamente nesse sentido e com empresas que têm, às vezes, que querem exportar o seu produto com a identidade daqui. Então, a gente hoje trabalha com essas frentes. Né? E eu vejo esse movimento legal de hoje já os empresários procurarem a gente porque querem se sentir identificados. Né? Se sentirem identificados porque eu vou fazer minha marca em São Paulo. Né? Então, eu vou fazer minha marca em São Paulo porque lá em São Paulo eu vou fazer algo melhor para mim. Então, sempre teve essa visualização. Sim. Né? Só que São Paulo não vive aqui. São Paulo não nasceu. São Paulo não vê a chuva da tarde. São Paulo não tem ideia do que é um Círio de Nazaré. Então... É a visão estrangeira do negócio, né? E aí a gente entra naquele ponto que eu te falei do nosso principal diferencial hoje, que é quando a gente começa um projeto, a gente começa do zero, no branco. A gente ouve, a gente sente, né? E a gente vê o movimento de fora sempre... não, olha, tá aqui, eu vim fazer isso aqui na Amazônia, mas eu vou te ensinar como é que tu faz. É sempre assim. Né? Hoje, a gente já tem empresas mais sensíveis que já querem trabalhar. E quando eles contratam a gente, chamam a gente para a equipe deles, é porque eles realmente estão preocupados que a gente tenha a nossa voz e o nosso protagonismo. Mas é muito isso, de querer vir ensinar a gente a ser a gente. Né? Sim. Então, tu vê que, às vezes, uma coisa que parece boba, né? Mas não, que faz todo sentido, né? Então, você chega e diz assim, olha, tá aqui, eu vou colocar, não sei, qualquer coisa que eu vou fazer lá para praia, eu vou colocar uma arara. É sempre assim. É isso. Coloca uma arara. É a floresta, a fauna e a flora, tá tudo resolvido. E aí, sabe, é toda uma questão que hoje... Para a gente, às vezes, e aí, dentro da nossa experiência que a gente tem, né, a gente ouve muito, e depois a gente se coloca no nosso espaço de poder comunicar o que a gente precisa. E, assim, é muito gostoso de ver esse trabalho. Assim. Eu acho muito importante porque restabelecer o nosso protagonismo é muito importante, né? A gente falou aqui, eu conversei aqui com outras pessoas também, quando os europeus chegaram na nossa região, já tinha um povo aqui. Já tinha arte, já tinha cultura, já tinha gastronomia. Então, já existiam pessoas aqui. E essa ideia de que sempre tem que vir alguém de fora para nos dizer como a gente tem que viver aqui, isso era muito problemático. Eu fico feliz em saber que esse movimento, de verdade, ele está sendo revisto, né, sendo ressignificado a partir do momento em que a gente compreende. Não, calma, eu posso falar por mim, eu que estou aqui. Né? Não existe pessoa melhor para falar sobre a região que está do que a gente mesmo. A gente não é uma questão de ser melhor ou de ser pior. Não tem nada a ver com isso. Só tem a ver que, da mesma maneira como a gente não vai sair daqui e conseguir retratar São Paulo, por exemplo. A gente não vai sair daqui do estado do Pará, do Amazonas, Amapá, enfim, e vai lá em Bento Gonçalves e dizer, por exemplo, como é que a marca tem que se comportar, se a gente não está lá. Então, não existe. Por que o inverso não era respeitado, né? Eu acho que tem muito disso. A gente precisa realmente ter esse protagonismo importante.
um professor da Universidade Federal, com quem eu tive assim, o prazer de ser aluna, e me ajudou muito na época em que eu estava na UFPA, o professor... Ele escreveu um livro, meu Deus do céu, que foi um livro assim, que mudou bastante a minha cabeça nesse sentido sobre a marca Amazônia, né? Como é que se constrói essa marca e por que esse valor é tão importante e por que o Amazônida precisa falar sobre a Amazônia, né? Então, eu fico assim impressionada como a gente ainda não consegue, em alguns momentos, as próprias empresas e, às vezes, nós, enquanto profissionais mesmos, né? A gente ainda fica dependendo muito. Vou fazer um curso lá fora, porque lá eles vão saber mais. Não necessariamente. Trocas vão poder haver, sem problema nenhum, né? Mas o que não dá para ver é para a gente realmente deixar esse protagonismo muito mais para quem vem de fora do que para quem está aqui. Carol, eu queria, assim, de verdade, te agradecer demais, assim, demais da conta, porque eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa falar, porque essa área da comunicação, a área da publicidade, é uma área que tem um espaço muito importante na comunicação estratégica, e eu sinto esse movimento de agências. Eu fico feliz de ver esse movimento das agências nesse sentido, né? Sobretudo falando da Libra, que é a que tu estás representando aqui, mas eu acho que é um movimento que a sociedade já tem exigido mais, né? A gente vê pessoas realmente querendo se reconhecer mais e querendo o seu protagonismo muito mais para si, para nós aqui. E isso é muito bacana. Assim, a gente, a Libra, né, a gente começou o movimento das premiações, né? Então, ano passado, a gente ganhou... ano passado não, 2021, a gente ganhou nosso primeiro prêmio, né, de embalagem, com a criação das embalagens Blaus, que foi inspirado, né, a gente fez o Natureza Blaus, que é onde a gente fez toda a parte estratégica dos potes, né, pautando sempre nas frutas, que são as nossas frutas daqui, né? Então, o produto ele foi desenhado para o mercado sul-sudeste. Então, a gente, né, ganhou um prêmio nesse segmento, foi nosso primeiro prêmio. E, ano passado, né, em dezembro, a gente, que é o nosso xodozinho, a gente ganhou o Brasil Design Awards com o projeto do Amazônia de Pé, né? Que legal. O projeto de lei. E, assim, para a gente foi maravilhoso, né? É um projeto que a gente está aqui, tá para defender a Amazônia. Então, a gente acabou criando na parte de design social. E, assim, a parte mais importante de citar esses prêmios não é o prêmio em si, mas é esse movimento que a gente começou agora muito para trazer esse reconhecimento, né? Que a gente precisa. Então, às vezes, é só participar, sabe? É acreditar, né? Deixar com esse complexo de inferioridade, exatamente, né? E aí a gente começa a trazer também para incentivar outros profissionais. A gente, na Libra, a gente acredita que juntos a gente pode construir muitas coisas, né? Eu vejo que, às vezes, as agências e o mercado em si se separa e se coloca como concorrente ali de alguma coisa que eu não sei muito bem o que é. Mas, verdade, quando a gente se une, a gente se fortalece muito mais. E eu acho que essa nossa conversa, né, da gente estar agora trazendo a Amazônia, da gente tentar esse protagonismo, a gente vai conseguir muito mais esse protagonismo se unindo, né? E a Libra, ela tem essas portas abertas, né? A gente sempre fala lá, tipo, o meu sonho a gente ganhou um prêmio de embalagem, eu quero ganhar um prêmio de embalagem com uma gráfica daqui. Não quero ganhar com uma gráfica de fora. Então, existe da nossa parte essa abertura, né? E eu acho que e esse recado eu deixo não só para os profissionais da comunicação, mas nós, enquanto mulheres, assim, em especial as mulheres da comunicação, da publicidade, que a união ela sempre vai resolver, né? Foi juntos que a gente conseguiu alcançar caminhos, né? E que a gente vai todo dia aí trilhando os nossos caminhos e conseguindo mostrar a Amazônia, conseguindo mostrar o nosso trabalho. Então,
Eu acho que a gente, às vezes, tem que parar um pouquinho de se olhar de lado aí, né? E começar a se abraçar e dizer, bora construir junto, bora fazer junto, né? Eu acho que a gente vive no mundo, assim como a rede social, que tem 1 bilhão de coisas para serem feitas, existem 1 bilhão de oportunidades para serem abraçadas. E existe mercado para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a parar de querer competir ali, né, por uma fatiazinha, por um clientezinho, e começar a se unir pensando em algo maior, né? E o nosso compromisso enquanto Libra é trazer esse exemplo, né? Trazer esse exemplo e ser também essa empresa que pode, né, também abraçar e que pode construir junto projetos assim, maravilhosos. E tu estás falando isso porque eu acho que é assim que o Sul e o Sudeste cresceram muito também. Né? O Nordeste, eu tenho visto esse movimento, é se juntando, é não se enxergar como um concorrente. Né? É no concorrente no pior sentido da palavra, porque a gente sabe que no mercado com concorrência, a gente cresce junto com o nosso concorrente. Né? O nosso concorrente ele ensina muito para a gente muitas coisas. Mas acho que é muito importante quando a gente deixa essa competitividade, no sentido de que, entendeu? Olha torto para quem está fazendo. Não, se junta mesmo, né? Porque assim a gente é mais forte. Eu acho que aquela frase é certa, né? Juntos nós somos mais fortes nesse sentido. Porque aí não adianta tu olhar para o lado e achar que alguém está fazendo, ou sei lá, essa concorrência meio vazia, né? Então, e sem sentido, né? Imagina, prêmios como esse que vocês ganharam, é um reconhecimento, lógico, do trabalho que vocês desenvolveram, dentro para os clientes que vocês desenvolveram, mas está dentro da nossa região. Olha como a nossa publicidade, como o nosso segmento na área, no marketing, no brand, como ele ganha um outro lugar, né, para essas pessoas, para outro lugar, para fora, inclusive, da bolha. Né? Isso é importante também. Eu acho que isso é muito importante. E, assim, falando pessoalmente da minha atividade, né, hoje eu sou estrategista de marca, e, assim, comecei como atendimento, né? Mas eu ainda sou atendimento, acho que a gente nunca deixa de ser atendimento. Eu acho que não. Inclusive, eu acho que os diretores de arte deveriam ser mais atendimento até. Sim, sim. Porque na hora de criar, na hora de fazer um design, talvez entendessem mais essa questão, né, da criação, que não fica só lá dentro do estúdio, né? Criando. Exatamente. E eu acho que do atendimento também se entender enquanto protagonista, né? Enquanto estrategistas. Nós todos somos estrategistas. Verdade. Então, eu, inclusive, conversando com alguns amigos e algumas pessoas que já me perguntaram, ser atendimento publicitário é legal? Tem rumo? Eu falei, tem, mas a gente já passa para um outro estágio. Hoje eu sempre falo que atendimento não é tiragem de pedido. Exatamente. Não é tiragem de pedido, é perguntar o que você quer e passar. Não, é a gente entender. É ouvir mesmo, né? E a gente criar soluções. Então, perfeito. E eu sempre digo, se você está pensando que ser atendimento é só fazer um meio campo ali, não é exatamente isso. Geralmente, quem faz esse meio de campo, a gente tem outras formas, né? O computador pode fazer, o cliente pode preencher um forms e entregar para o design. É isso. Então, não é essa a nossa função. A nossa função é realmente ser mais consultivo, ser mais atento, né? E estar ali, eu acho que sempre para as pessoas, né? Eu sempre digo isso, assim, a gente sempre pensar nas pessoas, né? Marcas são pessoas. Tu começaste dizendo essa nossa conversa isso, que a marca é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, naturalmente, é uma pessoa inanimada, mas é uma pessoa, ela tem comportamentos, né, de pessoa. Caramba, Carol, eu acho que eu não te perguntei metade do roteiro que eu fiz para te perguntar. Porque eu acho que tem muita coisa. Eu só queria deixar registrado aqui, realmente, muito obrigada demais por tu ter aceitado, por tu ter compartilhado um pouquinho da tua vida nesse sentido, nesse mês tão especial para a gente. Eu acho que isso é muito importante. Tu és uma jovem empresária, está num lugar na tua área para aquilo que tu desejaste desde o começo. Então, assim, muito obrigada, sucesso para ti e que a gente ainda fale muitas vezes sobre as premiações, sobre os clientes, sobre os resultados do brand que vocês desenvolvem na Libra. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.
Por nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para mim é sempre muito bom poder compartilhar as experiências que a gente vive, né? A gente sim está num mês muito importante, né? Muito importante, eu acredito que para além de qualquer parabenização ou algo do tipo, mas da gente, mulher, de se entender, de se colocar, de entender que a nossa sensibilidade jamais será uma fraqueza, e sim a nossa maior força, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu quero deixar isso como recado, né, para as mulheres, e que, às vezes, parece muito sutil quando a gente... É muito sutil, às vezes, alguns olhares, né? Algumas desconfianças. Sim. Pela questão de não só ser mulher, mas ser nova. Exatamente. Então... Jovem e bonita, porque eu imagino o quanto tu deves também ter sido julgada, né? Por isso, né? Porque às vezes a gente é julgada por tudo, né? Carol, acho que isso também conta muito, eu imagino. A vovó sempre fala, calada a gente já está errada. Já está errada, é verdade. Mas, independente desses desafios, existe um caminho a se trilhar e é um caminho bonito. Então, vamos ter força, vamos acreditar, né? Sempre mantendo a nossa postura. Eu acho que isso eu já ouvi muito, que qual é a palavra que eu sempre ouço, que eu sou muito intransigente. Ah, bem-vinda ao clube, Carol. Intransigente, eu sou muito intransigente. Briguenta. E aí eu digo, beleza, sou intransigente, demais. Então, a gente tem que abraçar e entender que isso não são defeitos. São as nossas características e é o que torna a gente diferente. E refletir, né? Eu sempre converso com as minhas amigas e falo, cara, os homens estão mais doentes do que a gente. Bem mais. Né? Porque eles têm muito mais limitações do que a gente. Imagine você não poder reagir, você não poder chorar de emoção quando você quer chorar. Exatamente. Né? Então, eu acho que também a gente tem que olhar todo esse lado, né? Com certeza. De que a gente tem que se reconhecer, né? E a gente tem que se potencializar e se abraçar, né? É isso. Sempre se abraçar e juntos vamos construindo aí um caminho muito bonito. É isso. A gente se ajuda, a gente precisa se ajudar. A gente quer ajudar os homens. Às vezes eles é que não querem a nossa ajuda, né? Mas eu acho que quando eles se predispõem, a gente está sempre aí, né? Quando te chamam de intransigente, de intolerante e, enfim, alguns outros coisas pejorativas, nunca é sobre a gente, na verdade, é sobre os homens que dizem isso. Porque quando são eles a serem assim, não, eles são homens fortes, são pessoas fortes, né? Mas a gente vai mudar. Eu sinto que esse movimento está mudando. E obrigada mesmo, mais uma vez, eternamente obrigada. Eu queria fazer 2 registros. Eu citei o nome do livro do professor Otacílio, eu estava aqui pesquisando, né, o professor Otacílio Amaral, o nome é A Marca Amazônia, vale muito a pena. Eu queria deixar registrado também um livro, A Sombra da Floresta, que é de uma professora também da UFPA, da professora Vânia Torres, em que ela trata exatamente também sobre esse olhar estrangeiro, né, dentro do nosso próprio país, sobre a Amazônia. Fica 2 indicações aí para vocês, que vale muito a pena, gente. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do melhor videocast desse estado, e eu não estou exagerando, tá aí as nossas convidadas desse mês estão aí mostrando. Hoje a gente teve a honra, o prazer de receber aqui a Carol Alfaia, Carolina Alfaia, que é sócia da Libra Branding, e pôde contar para a gente um pouco sobre essa experiência dela aí na publicidade, né? Então, ficamos aqui por mais esse episódio, te espero aqui no próximo. E já reforçando aquele pedido que eu te fiz lá no começo e no meio aqui também, te inscreve no canal, ativa as notificações, assim, sempre que a gente colocar vídeo novo, tu vai ser informado. Comenta bastante aqui com a nossa hashtag JP por Mulheres, esse mês especial das mulheres. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. No Twitter a gente está como Jornal Pará OFC. O nosso portal de notícias, jornalpará.com.br, tu já sabes, né? Então eu te vejo aqui no próximo JP, o nosso Pará Pode Mais, aqui no Jornal Pará. Gente, muito obrigada, viu? Tchau, até a próxima.